nós vamos refletir, não é? Vamos nos aproximar disto que nós chamamos o reino dos anjos e que são as religiões monoteístas, isto é, o cristianismo, o judaísmo, os maometanos e os que seguem Zoroastro, é que só falam de anjos, não falam de devas. Mas todo o Oriente, na Índia, etc., se fala de devas. E os anjos fazem parte deste grande grupo. Mas aqui no Ocidente, os anjos são bastante conhecidos internamente, mas não se fala muito nos devas. De forma que nós vamos procurar reunir esses dois assuntos, de forma que vocês tenham a nossa visão ocidental deste setor angélico, mas que procurem também colocar este setor dentro de um quadro maior. Então, nós estamos falando de anjos, mas não estamos empregando o termo reino dos anjos, porque eles pertencem ao reino dévico. Um reino, como o reino dévico, um reino é um setor da vida universal, é um campo de evolução. Para que a consciência universal possa ir se desenvolvendo, ela passa pelos reinos, um depois do outro, e vai desenvolvendo os atributos de cada reino. Então, esses reinos que nós conhecemos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico, estes reinos são como órgãos de um logos, são como órgãos do logos. Logos é todo o corpo celeste, seja ele um planeta, seja ele um sol, uma estrela. Cada corpo celeste tem o seu logos, que é o seu núcleo de consciência pura. Então, cada logos, cada núcleo de consciência pura de todos os corpos celestes que existem, e portanto o da Terra também, esses logoi têm como órgãos os reinos. E esses reinos, aqui no planeta Terra, que são os órgãos do logos planetário da Terra, são os órgãos da consciência planetária, esses reinos, cada um tem a sua função. O reino mineral tem a função de desenvolver a seleção. É no reino mineral que a consciência seletiva começa, tem início. E é no reino mineral também que a consciência desenvolve uma capacidade magnética. Então, por isso que existe o reino mineral. E é isto que a consciência está fazendo no reino mineral. Ela está desenvolvendo a capacidade de seleção, de selecionar, e a capacidade magnética. Quando a consciência termina a aprendizagem no reino mineral, ela transmigra para o reino vegetal, a consciência. E no reino vegetal, a consciência vai desenvolver sensibilidade, porque capacidade de seleção e magnetismo ela já adquiriu no reino mineral. Transmigrando para o vegetal,
ela vai desenvolver sensibilidade, beleza e harmonia. Então, por isso é que nós observamos o reino vegetal como muito harmonioso e como muito belo no seu conjunto, porque ali a consciência está desenvolvendo isto. Além de desenvolver a sensibilidade, desenvolve a beleza e a harmonia. De forma que o nosso relacionamento com as plantas tem que ser um relacionamento responsável, porque as plantas estão desenvolvendo a sensibilidade. Então elas percebem a nossa presença, percebem a nossa ação pela sua sensibilidade. Depois, a consciência que desenvolveu já tudo isto, ela transmigra para o reino animal. E a meta da consciência no reino animal é se tornar humana. A consciência no reino animal, ela está buscando se tornar humana. Porque ela se tornando humana, ela passa para o reino humano, em algum lugar do cosmos. E cada lugar do cosmos tem um tipo de reino humano. E a consciência passando para o reino humano, entrando no reino humano, começando a desenvolver no reino humano, ela vai procurar ligar a vida material à vida espiritual. Isto é que a consciência faz no reino humano. Então, no reino humano, ela está coligando toda a sua experiência material, que vem do mineral, passa para o vegetal, passa para o animal e entra no reino humano, que num certo sentido é material, e no reino humano ela está procurando se coligar com o reino espiritual. Isto é o que está fazendo a nossa consciência em nós. Agora, a consciência no reino dévico tem como meta consumar a perfeição. Então a consciência, de um modo geral, procura consumar a perfeição no reino dévico, que é um reino paralelo a este humano. E existe um outro reino que nós chamamos de reino elemental, cuja meta é colaborar com o reino dévico. Então os devas, o reino dévico, onde estão os anjos, não? A consciência está consumando perfeição. E o reino elemental é o que colabora com o dévico. Porque o reino dévico procura realizar a perfeição no mineral, no vegetal, no animal. E os elementais ajudam, auxiliam. Nós vamos ver tudo isto em mais detalhes. Cada reino deste, o mineral, o vegetal, o animal, o humano, o dévico, o elemental, cada reino deste é regido por uma entidade. Entidade não é um indivíduo, entidade é uma consciência que tem a consciência do reino, do que o reino deve realizar. Então, cada reino deste é regido por uma entidade que vai transmitindo para o reino os padrões do modelo que ela conhece. Essa entidade que governa os reinos, essas entidades se comunicam diretamente com a consciência central do cosmos.
De forma que cada reino, através da entidade que o coordena, que o manifesta, está desta forma coligado com a consciência central do cosmos. Agora, nós podemos também usar o termo reino quando falamos, por exemplo, deste setor do reino animal que são as abelhas ou as formigas, que são seres tão especiais dentro do reino e no planeta Terra, que alguns usam reino das abelhas, reino das formigas, mas isto não é rigoroso, isto é um uso, um costume. Também é costume dizer o reino dos pássaros, mas isto tudo é reino animal. O reino humano, ele é diferente dos outros no sentido dele corresponder ao lado consciente do planeta. O reino humano corresponde ao lado consciente do planeta, onde ele está. Os reinos animal, vegetal e mineral correspondem ao subconsciente do planeta. E os reinos supra-humanos, o espiritual, o reino das mônadas, o reino divino, isto corresponde à supraconsciência do planeta. Então o reino humano está no consciente do planeta e se preparando para entrar na supraconsciência do planeta, fazer parte da supraconsciência do planeta, quando ele estiver desenvolvendo o espiritual e quando estiver desenvolvendo o monádico. A mônada, nós como mônada, é que percorremos os vários reinos. Não somos nós como pessoas, nem nós como almas. Isso ainda não existe. Alma e pessoa ainda não existe quando a consciência entra no reino mineral. A consciência entra no reino mineral como consciência pura. Ainda não surgiu a alma. Então, a mônada vai percorrendo estes reinos e ela tem uma consciência indiferenciada. Ela não tem uma consciência individualizada quando entra no reino mineral e nem quando ela está no reino vegetal. Mas no reino vegetal, quando a consciência está desenvolvendo sensibilidade, como vimos, no reino vegetal, ela começa a ter um vislumbre de consciência individual. Então o reino vegetal é um reino misterioso para nós, no sentido de nós o contatarmos. Porque assim como num vegetal pode haver a consciência indiferenciada, pode o vegetal ter a consciência de todo o grupo vegetal, como ali dentro pode estar começando o princípio de uma consciência individual, que não é ainda individualizada, mas está começando. Então, certas plantas domésticas, certas árvores evoluídas, desenvolvidas, certas sementes, certos exemplares do reino vegetal podem já estar começando a desenvolver uma consciência individual. Mas nunca vão se tornar indivíduos dentro do reino vegetal. Isso está claro, não? Nós, como reino humano, teríamos que assumir essa posição de elo entre toda a vida material e toda a vida espiritual. Então nós, como reino humano, lidando com o reino como vegetal, que está desenvolvendo a sensibilidade, nós temos uma responsabilidade ao lidar com este reino. Porque tanto nós podemos sufocar, reprimir ou neutralizar
essa sensibilização, como podemos ajudar. E vocês podem perceber isto. Basta que vocês comecem a cuidar de uma planta, vocês veem como ela reage. E eu não sei se vocês já experimentaram conversar com a planta, vocês vão observar que ela reage ainda mais. E eu conheci plantas que quando aqueles que as tratavam iam viajar, elas murchavam. Mas elas começavam a murchar antes da pessoa sair para a viagem. Então vocês vejam como esse trabalho está hoje num grau significativo. A humanidade, o reino humano, se atrasou muito. O reino humano se deteve em certos aspectos animais. Então o reino humano precisa ser lembrado destas coisas. E mesmo sendo lembrado destas coisas, é preciso que se insista, porque isso não está formado nele. Isso existe dentro do plano evolutivo, isso existe como tarefa para ele. E ele, diante dessas tarefas, não pode saltar etapas. Então, o reino humano, para ele desenvolver uma sensibilidade diante do que é invisível, por exemplo, o reino humano, para desenvolver a sensibilidade diante do reino dévico, ou diante dos anjos do reino dévico, o reino humano teria que trabalhar estas etapas em si. O reino humano teria que cuidar do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, como os anjos cuidam de nós, como alguns anjos cuidam de nós, porque outros têm outras tarefas, como vamos ver. Num planeta como este, cada reino pode ser enriquecido por exemplares que venham do mesmo reino de outros pontos do cosmos. Como o reino animal aqui foi enriquecido pela energia que aqui são as abelhas, isto enriqueceu muito o reino animal. Vocês veem a organização de uma colmeia, a inteligência de uma abelha e as formas geométricas que uma abelha constrói, que ela obedece, que ela cria. Isto é de um reino animal que não é desta terra e que vem aqui enriquecer o reino animal. O contato do reino humano com esses reinos infra-humanos, o contato do reino humano com o reino animal, com o reino vegetal e com o reino mineral, é um contato, pode-se dizer, bárbaro, se nós formos considerar o que deveria ser. Então, para as próximas etapas da Terra, para a nova Terra, para isto que está se formando agora, para isso que está manifestando gradualmente, nessa nova Terra haverá seres dentro do reino humano que são um pouco mais elevados em consciência do que o reino humano atual. Então, na nova Terra, dentro do reino humano, na superfície, poderá haver seres humanos que estão vindo dos níveis intraterrenos, estão vindo dos níveis suprafísicos, ou do reino humano em outros planetas desse sistema solar, ou até de mundos mais distantes, até de estrelas. Isto, o que hoje e por enquanto são casos de exceção, porque não é muito normal você ver um intraterreno entre nós. Isto não é normal. Você só vê que é uma coisa um pouco incompreensível.
em certos pontos, mas isso não é considerado normal. Nós não estamos despertos para isto. Assim como se estiver entre nós alguém de um outro planeta ou alguma consciência estelar, nós podemos também nem reconhecer, nem perceber. E não há publicidade em torno destas coisas, porque tudo isto visa um trabalho na consciência. E estes seres, ou estas energias, estão aqui para fazer um trabalho na consciência. E cada um deles tem consciência da sua tarefa. O importante é que a tarefa se desenvolva, aconteça, e não que ele fique conhecido. No Oriente, tudo isto chama-se reino dévico, não? E este reino dévico é uma hierarquia muito ampla, muito vasta, e em vários níveis de consciência. Então, Deva tanto pode ser um ser de uma hierarquia superior, como Deva pode ser um ser construtor de formas, um ser que está cuidando da manifestação das formas. A cultura ocidental, através da igreja que manejava esta cultura, trouxe os anjos e não desenvolveu o conhecimento dos devas. E nós teríamos que, para compreender melhor os anjos, para estarmos mais coligados com os anjos, teríamos que conhecer um pouco a estrutura do reino no qual eles estão. Por exemplo, todos nós sabemos que existe um ser angélico de alguma forma nos guiando, de alguma forma nos protegendo, de alguma forma nos acompanhando, não? Dentro de um plano kármico, inclusive. Mas nós desconhecemos, por exemplo, o trabalho dévico em nós. Nós desconhecemos todo o trabalho dévico, todos os níveis de devas que se sucedem enquanto nós estamos sendo gerados no útero materno. Desconhecemos isto no Ocidente. De forma que os seres que estão gerando outros, se tivessem este conhecimento e se tivessem uma conexão telepática com esses devas, ou se tivesse uma conexão interna com esses devas, estes seres humanos que os geram poderiam participar muito mais daquela realização. Poderiam realmente ser um pouco artífices daquilo que está sendo gerado e não só criadores de um ponto de vista físico, mas podíamos também participar muito mais desta criação. Então nós vamos ver todo o trabalho dévico no útero materno, fase por fase, etapa por etapa, ciclo por ciclo, para que nós possamos nos unir com esse trabalho. E eventualmente, quando tivermos algum trabalho na medicina, nos partos ou nas terapêuticas durante a gestação, nós sabemos com que colaboradores poderemos contar e em que etapa em que aquilo está se desenvolvendo. Um membro da hierarquia, que é instrutor aqui na Terra, ele diz que o sono é uma oportunidade da nossa comunhão com os anjos. Porque os anjos são invisíveis. Os anjos não são materiais. Os anjos são seres espirituais, não são visíveis. Mas enquanto dormimos, teríamos que estar muito atentos, teríamos que estar muito
ligados com todo mundo invisível, porque no sono do corpo físico, a consciência tem possibilidade de entrar em contato com estes seres. E nós temos possibilidades até de reter na memória esses contatos. Isso diz um membro da hierarquia. Nós não temos ideia do quanto este reino dévico, e portanto os seres angélicos também, nós não temos ideia do trabalho de transmutação que eles desenvolvem. E muitas situações terrestres e muitas situações humanas são transmutadas por eles, são transformadas por eles. E muitas coisas que no planeta Terra, do ponto de vista das forças, são coisas tenebrosas, essas coisas escapam completamente ao nosso controle, escapam completamente ao nosso conhecimento, mas tem todo um reino dévico e tem todo um grupo de seres angélicos tratando disto. Vocês ouviram falar, não? Que Astacheran, que é um ser cósmico, que Astacheran tem consciência de arcanjo. Então, num certo nível de consciência, essa hierarquia humana e esta hierarquia angélica vai se fundindo. Reino humano, hierarquia dévica, seres angélicos, isto num nível de Astacheran começa a se unir, isto começa a sintetizar. E nós começamos esse trajeto, começamos essa trajetória, começamos esse trabalho evolutivo visando as leis superiores, é exatamente nesta nossa etapa humana, nesta etapa do nosso desenvolvimento mental, do nosso desenvolvimento intuitivo, e através do nosso desenvolvimento intuitivo, irmos tendo vislumbres da energia espiritual e do reino espiritual. Então é nesta etapa evolutiva é que nós começamos a descobrir estas coisas no nosso interior. E nós temos sim condições de ver quando estamos sendo guiados pelo nosso próprio interno, quando somos guiados pelo eu interno, pelo eu superior, pela alma, não? Ou pelo nosso ser psíquico, como quisermos chamar. E podemos ter, neste momento evolutivo nosso, a percepção de quando um anjo está colaborando com este nosso ser interior. Quando um anjo solar, por exemplo, está trazendo a energia do sol para nós, e outros tipos de anjo estão trazendo contribuições para a nossa evolução. Por exemplo, quando um fogo subterrâneo do planeta Terra, um fogo do centro da Terra, quando este começa a fazer pressão para penetrar a crosta terrestre, se este fogo que vem do interior da Terra para penetrar a crosta, para se difundir na crosta, encontra certos gases envenenados na atmosfera da Terra, isto produz uma espécie de choque, uma espécie de conflito. Então pode haver muitas dificuldades na crosta terrestre. Em matéria de maremotos, de terremotos, pode haver muitas dificuldades, porque este fogo terrestre, penetrando a crosta para fazer um certo trabalho, e esses gases da atmosfera, não falemos dos gases que a humanidade produz, isto que a humanidade produz, e que está gerando até um efeito estufa.
Isto, quando entra em contato, isto forma um conflito, isto forma um atrito que, se não fosse esse trabalho dévico, transmutando isto o tempo todo em vários níveis, vários tipos de devas, inclusive nível de anjo, trabalhando a nossa aura individual, pessoal, porque os anjos têm muito a ver conosco pessoalmente. Isto tudo já estaria completamente arruinado. Então nós teríamos que ir assumindo este relacionamento, teríamos que ir assumindo isto. Veja que a nossa consciência se amplia bastante tendo estas informações. Nós passamos a colocar no nosso programa de atividades diárias algo para esse assunto. Na nossa ordem do dia, como é chamado aqui, não? Nós podemos colocar tudo isto e colaborarmos nisto tudo. Aqui neste trabalho, colocamos desde o início apiários. Desde o início, fundamos um coral. Então, tudo isto é uma forma de ir trabalhando este assunto. Porque nós não imaginamos os múltiplos tipos de devas ou até de anjos que são muito coligados com os sons de instrumentos, com a voz humana, com o conjunto de vozes humanas. Então, isto é uma forma que nós encontramos desde o princípio de ir harmonizando o trabalho com esses reinos, com esse nível evolutivo. E, portanto, sempre fomos muito ajudados. Vocês fizeram a experiência e fazem a experiência do quanto somos ajudados. Há pessoas que no trabalho estão encarregadas de setores, estão encarregadas de tarefas, que elas percebem que aquilo caminha independentemente delas. Alguns de vocês já perceberam isto. Então, nós chegamos a perceber que as coisas se desenvolvem, apesar de nós não estarmos acompanhando aquilo como poderíamos, mas aquilo vai. Como será que isto vai? Então, os setores, a música e as cores estão em tudo. As cores estão na parede, as cores estão na alimentação, as cores estão nas verduras, as cores estão nos legumes, as cores estão nas árvores, estão nos vegetais, cores diversas. As cores estão no nosso pensamento. Quando você pensa uma coisa, você não transmite só uma ideia, você transmite uma cor também. Você transmite um som também no mundo invisível. E aquele som que você transmite, aquela cor que você transmite, certos devas ficam em volta daquela cor, ficam em volta daquele som e o aperfeiçoam e desenvolvem alguma coisa com eles. Então veja quantos colaboradores nós temos, quantos seres trabalham conosco, quantos seres não estão desenvolvendo o plano evolutivo conosco. A lei do karma trabalha muito em comunicação com estas coisas. A lei do karma, sempre que está no plano evolutivo, sempre que é possível, a lei do karma nos coloca em contato com estas coisas. Então nós teríamos que, sim, nos responsabilizarmos pelos nossos atos e tudo, mas deixarmos sempre uma porta aberta para que a nossa atividade estivesse também entregue ao plano kármico. Porque é a lei do karma
considerando a nossa coligação com isto nas vidas passadas ou as nossas próximas ligações com isso, é que vai nos mantendo em contato com estas coisas. É a lei do karma que traz um ser intraterreno em contato com você, num corpo humano, enquanto ele está aqui. É a lei do karma também que traz um deva ou que traz um anjo no momento em que você necessita daquilo, no momento da colaboração, no momento da união. Quando nós vamos desenvolvendo esta consciência e vamos procurando ver isto de uma forma interna também, vamos nos interessando por isso, nós começamos a ver o que acontece com as águas, o que acontece com os ventos, o que acontece com o ar, o que acontece com a terra também, obra de devas, obra de anjos, participação desses seres, participação dessas consciências em tudo isso.